esse empate do Sport, Cássio, a gente já debateu bastante isso na live de ontem. Ele vem a partir de uma escolha estratégica de Mariano Sosso que comprometeu a própria essência do Sport dentro do jogo. Eu até defini da seguinte forma na live ontem, né? Há um recado implícito para o time quando você monta a escalação daquela, e mesmo quando você coloca os titulares em campo, o jogador não é máquina, o jogador entende o que significa ter um time tão descaracterizado no começo. E aí o Sport perde 2 pontos, que poderia manter essa perseguição ao Bahia, tá? E fundamentalmente, Cássio, evitar esse desenho que a gente está vendo aí em dourado, que é o Sport, nesse momento, como segundo lugar do Grupo A, e agora já não depende dos seus resultados diretamente para terminar em primeiro. O Sport tem um caminho projetado para uma eventual semifinal em jogo único na Fonte Nova. Então, são escolhas que parecem pouco pesadas, colocando na mesa o tabuleiro e o mapa de para onde a competição avança. Quando o Sport, se acontecer exatamente o desenho que está aí, o Sport chegar na Fonte Nova, num jogo... Eu não concordo muito com esse desenho, não, tá? Eu acho que o desenho... eu acho que eu estava concordando com você até a parte do Sport que colocou num cenário de ser mais difícil a liderança. Mas, por exemplo, entre Sport e CRB, eu ainda acho que é mais fácil o Sport ser o líder do que o CRB. Não, sim, eu só falei que não depende mais dos seus próprios resultados. Mas assim, tá um gol de saldo e vai pegar o CRB. Depende, obviamente, você não precisa fazer só o seu resultado. Você depende, naturalmente, que o outro tenha um saldo de gol menor, vai ter que tirar um gol de saldo, mas não era nem para estar nisso. Não era para ter essa conta. Era, como você falou, era para ser uma conta exata. E, assim, não sei se acho que você está dizendo que já não foi o que você quis dizer, mas eu queria deixar aqui. O que eu estou dizendo é que, embora o CRB seja líder, eu ainda acho que existe uma chance maior do Sport terminar líder. Não, eu também acho que existe uma chance maior, só não depende mais dele. Claro, só ganhar as duas. E isso já é um problema, porque esse jogo poderia ser, essa reta final da primeira fase poderia ser tranquila. Não que não fosse precisar vencer o ABC, só que nesse momento agora está obrigado a vencer o ABC. A diferença é que poderia, do jeito que estava, sobretudo estava caminhando, mesmo com a atuação fraca, mesmo tomando a pressão na reta final, mas venceu o Náutico até os 49 minutos. E aquela vitória faria com que o jogo em Natal, se fosse empate, você levaria isso para uma rodada contra a Juazeirense, provavelmente eliminada do outro grupo, fora do Campeonato Baiano, sem aspirar muita coisa, assim, a não ser Mala Branca, mas tirando isso, nada na competição, provavelmente. Enquanto o CRB vai ter o Alto. Primeiro, o CRB tem um Náutico no domingo, agora, e veja, o jogo do CRB ficou muito mais difícil, que é o Náutico dentro do G4. É o Náutico que o Náutico vai começar a rodada do G4, o Náutico vai fechar a rodada, ainda que o 13 vença, caso o 13 não vença o Ceará por uma boa margem de gols, a tendência é que o Náutico precise de uma vitória simples para continuar no G4. Então, assim, isso faz com que o jogo do Náutico contra o CRB, porque se tivesse perdido, o Náutico realmente precisaria do jogo contra o 13. Então, isso vai fazer com que o CRB fique mais difícil. Mas o Sport não pode esperar até domingo. O jogo do Sport é sábado. Então, o Sport vai ter, se fosse o caso, tivesse vencido, ele poderia empatar e ver o que acontece domingo. Nesse momento, não dá para. O Sport não pode negociar um empate ou não. O empate aqui, o jogo está difícil, está ficando ali. Você não pode negociar o empate, porque, primeiro, com o empate você pode ser ultrapassado pelo CRB, pelo Maranhão, pelo River, pode ser igualado pelo Ceará. Na pontuação, pode ser igualado pelo Ceará. E isso tudo, repito, a escalação principal venceria o Náutico? Não, talvez não. Mas você teria feito o que é para fazer na competição, que é levar a sério. Sobretudo numa competição que, naquele momento, obrigava você a levar a sério. Quando o Sport colocou os reservas, já que o Fred trouxe um pouco de ontem, uma parte aqui da galera que estava ontem, mas para a galera do Raio X, que o ponto foi o seguinte, que foi uma grande crítica para a Souza, que quando o Sport jogou com reserva contra o Náutico, embora o Sport tenha perdido do Náutico os aflitos, mas não houve um questionamento sobre aquela escalação. Porque naquele momento o Sport era o líder da primeira fase do Pernambucano,
já tinha a liderança garantida, como o Bahia terá, tanto que a gente já foi dito aqui, que o Bahia poderá, na última rodada, botar reservas contra o Botafogo, porque já não vai fazer diferença nenhuma, nem para o mata-mata, ou seja, o Bahia não tem para que estar expondo seu time, e naquele momento o Sport fez isso num clássico contra o Náutico, perdeu o clássico, perdeu até o tabu, que estava de 8 jogos para o Náutico, mas ninguém achou que foi um grande erro aquilo, porque aquilo ali era parte de um trabalho que vinha acontecendo para que se chegasse num jogo como o de ontem, o dessa sexta rodada, e você tivesse a força máxima à disposição. Ou boa parte da força máxima à disposição. Tira um cara que está machucado, tipo Thierry, ou, enfim. Mas não foi o que aconteceu. E aí, ao fazer isso, o Sport buscou o caminho mais difícil para vencer o jogo e não venceu o jogo. E acabou numa liderança isolada que foi alcançada com 2 vitórias fora de casa contra Itabaiana e Altos, acabou sendo desperdiçada nesse clássico, onde ele tinha uma oportunidade boa de vencer o jogo, e agora ele abre a rodada pressionado a vencer um adversário que ainda não ganhou na Copa do Nordeste, a ABC não ganhou, mas historicamente o Sport tinha vencido o ABC, ganhou no passado, e antes tinha vencido, meu Deus do céu, tinha vencido um tempão, eu nem me recordo, não estou nem falando de cabeça aqui, e ganhou no passado, repito, com gol de Diego Souza aos 45 segundos tempo, foi o único chute na barra que o Sport deu, embora o ABC esteja mal na competição, mas está longe de ser, nunca foi para o Sport, inclusive, um resultado, o cara vai lá, um resultado alcançável. Então, nesse momento, a liderança, ela é, vamos por parte, a liderança, ela está ameaçada, embora tenha a condição de buscar, mas um tropeço, você atropela todos os processos. Um novo tropeço, esse tropeço vou colocar em empate, um novo tropeço coloca o Sport para não pegar G4. Assim, porque já venceu, vai ter um jogo acessível contra o Juazeirense, e vai ser um jogo com a volta. Mas seria um jogo onde você estaria tendo que vencer para se classificar, mas talvez não com o mando de campo das quartas, se você tropeça. Talvez não com o mando de campo nas quartas. Meu irmão, veja, se o Sport tropeçar contra o ABC, Fred, foi empate 2-2, o River vai chegar com 13 pontos, e o River vai pegar o ABC. Como é que a chance do River fazer 6 pontos é um absurdo? Não, então, se o Sport empatar, significa que o Sport só chega a 15. É isso que eu estou falando. Se o Sport empatar, o Sport só chega a 15. E você olhar a tabela do River, fica, para mim, a tabela do River, ela é uma tabela acessível para buscar 6 pontos e chegar a 16. Então, não ganhar do ABC. Então, não ganhar do ABC. A tabela do River é a tabela do Sport, só que a diferença é o mando. É a mesma tabela. Sim, que é uma boa tabela, mas eu estou falando do Sport tropeçando. Estou falando do Sport Não, sim. Se ganhar, beleza. Se ganhar, continua na frente do River um ponto. Mas se tropeça, a chance de tomar essa virada do River é... Mas Cássio, eu vou só... um ponto aí, eu acho que talvez... Eu imagino muito mais, por mais que o River vença a Juazeirense fora de casa, que aí vai depender muito do contexto ali do grupo B, né? Assim, se continuar os tropeços lá no grupo B, eu ainda acho que o River pode até tropeçar dentro de casa contra o ABC, por exemplo. Sabe, assim, não vou mas veja só, mas aí, Minhoca, todos os jogos da última rodada são simultâneos. Aí a gente estaria numa última rodada com o Sport tendo que secar o River para pegar o mando de campo. Tá entendendo? O debate foi... Não, eu sei, é porque você tá pegando de Fred, a pergunta de Fred, ela parte, assim, do estrago causado pela escolha que o Sport teve. E é isso que eu tô falando. Eu tô abordando o estrago. O estrago é que tanto que você... Pode terminar como líder, mas pode terminar tendo que secar o Altos, fazer uma coisa lá no Repelé, ou de repente o River, enfim. E a tabela não estava dessa forma. E isso pelo caminho mais difícil que foi escolhido.